Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Elisa e eu estou aqui a convite do UX Writers Collective. Estou muito feliz com esse convite, inclusive, para falar um pouco sobre neutralidade e inclusão de gênero na língua portuguesa. Esse projeto, que em inglês chama The Gender Inclusive Language Project, mas que em português chama Projeto de Inclusão de Gênero na Linguagem, algo assim, é um projeto que vai falar muito sobre as línguas que têm essa dificuldade, esse desafio de neutralizar e de incluir todas as pessoas. Quando você lê um texto, você se sentir incluída naquele texto. Então, o português, a língua portuguesa é uma dessas línguas que tem esse desafio. Eu até convido vocês a assistirem os vídeos das outras línguas que vão ser disponibilizados também. Mas eu vou falar da língua portuguesa e principalmente do Brasil. Então, também convido pessoas que são de outros países, cuja língua também é a língua portuguesa, a somarem, adicionarem coisas que pode ser que não sejam discussões que estejam vigentes aqui no Brasil, mas talvez nos outros países de língua portuguesa já estejam mais desenvolvidas até essa questão da inclusão de gênero. Então, convido vocês a colocarem aí todos os links e pesquisas e tudo que vocês virem a respeito disso, tá bom? Então, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou Elisa, hoje eu trabalho como UX Writer no Mercado Livre, e também eu já trabalhei como UX Writer na Hotmart, que é uma empresa de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu estou atualmente, e eu ajudei também a fundar o UX Writers BH, que é ainda, mas com a pandemia a gente não fez mais encontros presenciais. É um coletivo de pessoas aqui de BH que a gente faz encontros para falar sobre UX Writers, UX Writing, sobre quem quer iniciar na carreira de UX Writing. E eu também já trabalhei como tradutora e professora de inglês e de francês. Então, línguas é a coisa que eu mais gosto de estudar. Eu acho incrível. E eu vejo que tem esses desafios no caso do português, não só o português, mas no caso do português, que é a minha língua nativa, eu vejo que tem desafios enormes quanto à inclusão de gênero. É muito difícil, às vezes, você falar, escrever uma frase mesmo, e aquela pessoa que está lendo a frase, qualquer pessoa que estiver lendo aquela frase, se sentir identificada. Muitas vezes, como o português, o neutro, a versão neutra do português é o masculino, muitas vezes ela não inclui outras pessoas, né, como mulheres ou pessoas LGBTQIA+, dentro daquele ambiente. A pessoa pode achar que aquela frase não está falando com ela. E a gente tem pesquisas hoje em dia que mostram que isso é uma realidade. Eu posso deixar o link dessas pesquisas aqui para vocês. Mas, assim, muitas vezes eu leio, por exemplo, às vezes eu entro num site e leio assim, o site já pegou o meu nome, né? E eu leio, bem-vindo, Elisa. E eu acho aquilo muito estranho, para mim, é como se o site não estivesse falando comigo. Então, eu imagino que várias outras pessoas também se sintam assim, e eu já conversei, né? Claro que quem é de UX Writing, quem trabalha com isso, nota isso todos os dias, conversa com outras pessoas que também se sentem da mesma forma, e eu sei que esse tema não é tão falado assim por várias pessoas que não trabalham com isso, e eu imagino que grande parte do Brasil não tenha tido contato com esse tema mesmo, com a neutralidade de gênero e inclusão de gênero, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso está crescendo no Brasil, e eu imagino que nos outros países de língua portuguesa também, como uma discussão necessária, porque muitas vezes a gente, no nosso caso, que trabalha com linguagem para a internet, a gente escreve coisas que todas as pessoas vão ler. E muitas vezes a gente tem que escrever, e é muito difícil ser inclusivo, porque por causa da limitação da língua mesmo. Então, eu vim trazer alguns exemplos para vocês e algumas dicas de como ser mais inclusivo de gênero, e eu espero que vocês gostem. Então, aqui eu trouxe algumas reportagens mesmo que mostram que essa é uma discussão que está crescendo no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro.
a gente está conversando, né, no UX Writers Collective com pessoas de outras línguas que também têm a mesma questão. Então, a gente vê que no Brasil já tem pessoas falando sobre isso, tem algumas pessoas que não veem uma importância nessa neutralização de gênero, outras não conhecem muito o tema e outras que já veem bastante a importância dessa neutralização. Eu sou uma das pessoas que vê bastante importância nessa neutralização. Então, me fizeram algumas perguntas, 3 perguntinhas que eu vou responder aqui para vocês agora. E a primeira é essa: você consegue descrever como é discutida a linguagem de gênero em sua cultura? E um pouco do que eu já falei, assim, eu acho que muitas empresas já se preocupam com a neutralidade de gênero. Eu acho que todos os UX Writers e as UX Writers se preocupam com essa inclusão, não só... Hoje eu trabalho numa empresa que é argentina, então predominantemente em espanhol, e eu vejo que eles também se preocupam com isso, porque o espanhol também é muito parecido com o português nesse sentido. É uma língua, o português, no caso, é uma linguagem predominantemente masculina, e eu hoje não vejo a neutralidade como um objetivo geral. Eu vejo que tem empresas que se preocupam mais, empresas que se preocupam menos, empresas que não se preocupam ainda, mas eu vejo como um caminho sem volta, porque eu acho que quem já começou a se preocupar está à frente do tempo, e eu acho que daqui vários anos já vai existir algum artigo neutro, algum sujeito neutro. Eu acho que é o futuro mesmo, nem que seja informal, porque hoje já existe informalmente, mas talvez no futuro vai ter algo oficial mesmo na gramática. Tomara. E como isso afeta a cultura corporativa e do trabalho? Eu acho que afeta. Eu falo como mulher, muitas vezes eu percebo que a linguagem corporativa ainda é muito masculina, então várias vezes eu não me sinto representada. Por exemplo, quando a gente está numa reunião e as pessoas ficam falando de... usam a expressão um cara, né? Elas falam, um cara vai entrar no nosso produto e vai usar dessa forma. Eu automaticamente sempre penso num homem. E os produtos que a gente desenvolve não necessariamente são para homens, eles são para qualquer pessoa. E várias pesquisas já mostraram mesmo que a linguagem molda como a gente pensa. Então, é claro que se eu falo, por exemplo, que um cara vai entrar aqui nesse quarto, a pessoa automaticamente pensa em um homem entrando nesse quarto. Então, nesse caso, por exemplo, eu não considero que cara é neutro. Para mim, não é neutro. E uma maneira de neutralizar ou de incluir qualquer pessoa nessa frase seria falar a pessoa. Então, ao invés de falar um cara, falar a pessoa, ou uma pessoa vai entrar aqui nesse cômodo, por exemplo, porque aí automaticamente o nosso cérebro já imagina que é uma pessoa e ele não coloca um gênero nessa pessoa. Então, hoje eu acho que afeta, mas eu também vejo um avanço muito grande, pessoas se interessando cada vez mais por esse tema. E a segunda pergunta é: quais são os problemas específicos que você enxerga em sua língua hoje? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês, que pode soar principalmente excludente, porque eu nem diria que sou esquisito, porque assim, a gente está acostumado a ver a maioria das coisas escritas no gênero masculino, então não é exatamente estranho para a gente, como brasileiros, né, falantes da língua portuguesa, mas é excludente e muitas vezes é imperceptível, a gente nem nota que é excludente. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui. Essa foi uma busca que eu fiz no Google agora, assim, antes de fazer essa apresentação para vocês. Eu coloquei a palavra revista e coloquei você está pronta no feminino. E aí apareceram coisas somente relacionadas a mim pessoalmente, né? Relacionamento e a mim, minha vida pessoal. E aí, quando eu coloquei no gênero masculino, apareceram várias coisas relacionadas a profissionais. Então, assim, pronto para o intercâmbio, ou às vezes pronto para morar sozinho, que é uma coisa pessoal, mas não é relacionado a um relacionamento. Pronto para uma mudança exponencial.
enfim, apareceu até pronto em inglês ali, pronto ainda. Então, nessa busca simples, que foi uma busca muito rápida que eu fiz, eu já percebi que se eu coloco no feminino, aparecem coisas completamente diferentes do que aparece no masculino. E a outra busca que eu fiz também bem rápida, que eu fui no LinkedIn e coloquei a palavra vendedor na busca. Então, aqui eu escrevi que vamos supor que eu estou buscando um emprego de vendedora. Então, eu coloquei vendedor e vendedora. Apareceram resultados diferentes. E depois eu fui ver aqui que apareceram 17 mil resultados para vendedor e 1.200 resultados para vendedora. Então, por exemplo, se eu sou mulher, ou me identifico como mulher, e quero, né, trabalhar como vendedora em algum lugar, pode ser que eu procure pela palavra vendedora, porque é o que vem na minha cabeça, né? O que eu falei antes, assim, a linguagem molda como a gente pensa. Então, eu sou uma vendedora. Eu não digo que eu sou uma vendedor ou um vendedor. Então, o que vem primeiro na minha cabeça de preencher ali para colocar a vaga para mim seria para vendedora. E se eu fizesse isso, apareceriam muito menos resultados para mim do que se eu colocasse vendedor. E eu imagino que todos esses vendedores que estão aqui no setor que eu coloquei no masculino também poderiam contratar mulheres. Assim, eu estou partindo desse pressuposto, não sei se isso é verdade, mas acho que sim. E seria muito interessante se, nesse caso, pudesse ter uma versão neutra da palavra vendedor, vendedora, porque aí as duas pessoas, tanto homem quanto mulher, teriam as mesmas oportunidades na hora de buscar um emprego. Eu fiz a mesma busca para desenvolvedor e tive resultados parecidos. Então, eu procurei a palavra desenvolvedor, apareceu 10 mil, e eu procurei a palavra desenvolvedora e apareceu 1.400. E outra coisa interessante que eu vi aqui foi que quando eu coloquei desenvolvedora, apareceu uma forma de neutralidade e de inclusão de gênero que já está sendo bastante usada, que é esse de colocar a pessoa antes. Então, pessoa desenvolvedora, aqui já vi bastante, o que é muito legal. E no caso do desenvolvedor, eu vi também uma solução que não é ideal para a inclusão de gênero, que é colocar esse parênteses com o A. Porque não é uma maneira que a gente escreve normalmente, ou que a gente pensa, a gente não pensa quando a gente vai pensar num desenvolvedor, por exemplo, ou a gente pensa desenvolvedor, ou a gente pensa desenvolvedora, que são palavras que a gente conhece e que a gente usa. Essa palavra desenvolvedora não é uma palavra que vem na nossa cabeça. Então, idealmente, é claro que é uma boa intenção usá-la ali naquele caso, mas idealmente é melhor não usar, é melhor usar a pessoa desenvolvedora. Então, aqui também a mulher, ou a pessoa que se identifica como mulher, buscando por desenvolvedora, ela teria muito menos resultados do que se ela buscar por desenvolvedor. Então, bom, a pergunta 3 seria como os UX Writers, ou as UX Writers, e membros ou membras das equipes trabalham com essa questão hoje em dia. E aí, eu quis mostrar para vocês vários artigos que a gente tem, que várias pessoas interessadas pelo tema e que estudam mesmo o tema, escreveram vários artigos e ajudam muito a gente. Queria agradecer aqui a vocês que fazem isso. E vou mostrar aqui algumas dicas para quem quiser neutralizar o gênero. Então, por exemplo, nesse caso aqui de substantivos que são usados da mesma forma no masculino e no feminino, por exemplo, clientes, uma forma muito fácil de neutralizar e de incluir é não colocar o artigo ou o pronome antes. Então, ao invés de falar nossos clientes, colocar somente clientes da empresa. Líderes é a mesma coisa. Ao invés de colocar os líderes da empresa, colocar somente líderes da empresa ou as lideranças da empresa. Mesma coisa para os participantes do evento. Pode colocar participantes do evento somente, ou as pessoas participantes, ou as pessoas que participam. Isso já faz a gente pensar de uma forma diferente. Se a gente coloca clientes da empresa,
o que vem na nossa cabeça não são necessariamente homens. Mesma coisa para líderes da empresa. Se a gente só coloca a palavra líderes ou as lideranças da empresa, a gente não pensa necessariamente em homens. E isso inclui todas as pessoas se sentem incluídas. Uma outra forma, aí já é um como não fazer. Porque muita gente, hoje em dia, usa esse X, né, no final de uma palavra que poderia ter, por exemplo, vendedor, colocar um vendedor e um X depois, ou um arroba depois. E isso não é uma boa ideia por vários motivos, mas principalmente porque pessoas que têm que usam leitores de tela, que têm alguma deficiência visual, o leitor de tela não consegue ler essas palavras, então elas acabam não entendendo o que está escrito, e também pessoas com dislexia, que têm alguma dificuldade de leitura, também acham muito mais difícil ler dessa forma. Então, essa é uma forma que já foi bastante usada, a gente já viu, acho que vocês já devem ter visto ela sendo usada, mas que está sendo cada vez menos usada por causa disso, porque ela não é inclusiva, pelo contrário, ela acaba por deixar ela não é uma palavra, né? Assim, não existe essa palavra na nossa gramática, e muitas vezes o leitor de tela não consegue entender, então a gente prefere não usar essa maneira de escrever. A intenção é boa, mas acaba que o resultado não é muito legal. Uma outra forma também para se referir a grupos de pessoas é usar formas alternativas. Então, por exemplo, ao invés de falar os diretores, a gente pode falar a diretoria, que aí você está falando de todo um grupo de pessoas que não necessariamente são de homens. Os diretores, de novo, né, como aquilo que eu falei da gente, cognitivamente a gente já pensa em homens. Os coordenadores, a mesma coisa, é facilmente substituível por a coordenação. E também tem esse exemplo de os deputados, que pode ser o Congresso ou a Câmara, que nesse caso, colocar o gênero em coisas, né, por exemplo, o celular, a caneta, nesse caso, a gente não precisa preocupar com a neutralização de gênero. É mais quando eu estou falando com um grupo de pessoas que eu não sei se são homens ou mulheres, ou se são os dois, e eu preciso neutralizar aquilo ali para que todas as pessoas que leiam aquilo se sintam incluídas naquele texto, porque a gente está falando com elas. Mas todas essas outras, todos esses outros gêneros que são coisas, eu pessoalmente não vejo necessidade de neutralizar. E também essa dica que eu já falei ali no print do LinkedIn, que é substituir sujeitos por pessoas que. Então, nesse exemplo, os cozinheiros desenvolvem muito o paladar e o olfato. Tranquilamente dá para substituir por pessoas que cozinham desenvolvem muito o paladar e o olfato. Essas são formas fáceis de neutralizar e de incluir todos os gêneros. É claro que o português é uma língua difícil de fazer isso. Esses exemplos aqui são maneiras simples de fazer, mas tem alguns desafios que hoje são muito complicados mesmo para a gente, principalmente para a gente que escreve para produtos digitais, para pessoas, todas as pessoas. Mas tem algumas formas que são muito fáceis, que é essas que eu estou falando com vocês, por exemplo. E tem essa forma que é colocar a letra E ou E no final das palavras que teriam um gênero, né? Então, por exemplo, todas ou todos, aí substitui por todes, amigues ou bem-vindes, mas eu preciso falar que essa é uma forma totalmente informal hoje em dia. Eu vejo ela sendo usada muito, mas entre grupos de amigos em chats informais. Eu acredito, assim, é uma opinião muito pessoal, mas eu acredito que um dia vai existir um gênero neutro, um pronome neutro na língua portuguesa, e que pode ser que seja esse, mas eu acho que isso são muitos anos para frente, mas hoje já tem muitas pessoas usando essa maneira de comunicação para quando tem vários tipos de pessoas dentro de um grupo, e aí a pessoa
que está falando com elas usa esse E no final. É uma maneira que, assim, está sendo usada bastante, mas ainda não é uma maneira aceita pela língua portuguesa oficialmente. Mas é um movimento, né? Está acontecendo. Eu acho, como eu já falei, eu acho que é algo que não tem volta. É uma discussão que vai ser cada vez mais presente, mais falada, mais popular. E eu acho ela interessantíssima, acho incrível. Eu acho que é preciso ter essa discussão mesmo. E a gente já está começando, já começamos, e tomara que só evolua cada vez mais. Eu vejo muito hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é argentina, então eu falo basicamente espanhol o tempo todo, e eu vejo que em espanhol, que é uma língua, né, irmã do português, prima, talvez, eles também fazem eles também colocam esse E no final. E eu acho incrível, porque são duas línguas que estão fazendo movimentos separados, mas assim, é um movimento parecido ao mesmo tempo. Então, isso está acontecendo e tomara que só que um dia, daqui, quem sabe, alguns 50 anos, já não tenha na língua portuguesa um pronome neutro, porque vai fazer muitas mais pessoas se sentirem incluídas na linguagem, e aí vai ser muito mais fácil para todos os UX writers brasileiros ou que falam português trabalharem. Bom, é isso. Mais uma vez eu queria agradecer o UX Writers Collective e eu queria convidar também a todo mundo a somar nessa discussão e colocar coisas que vocês acham interessantes e que vocês talvez conversem com os amigos de vocês sobre neutralidade e inclusão de gênero. Eu me interesso muito por esse tema e eu convido vocês de novo a assistir esses vídeos feitos pelas outras pessoas dos outros países que também têm desafios de neutralizar o gênero na língua deles. E é isso. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau.